Olá, meus caros alunos. Eu estou gravando essa videoaula para mostrar alguns detalhes, algumas coisas que a gente vai precisar trabalhar aí no nosso modelinho, né? No nosso projetinho caricato, como eu costumo dizer em sala de aula. Bom, a primeira coisa que eu queria ver com vocês até é decorrente de um vídeo, de uma dúvida que a Verusca mandou, né? A respeito dessa parede que está aqui na parte superior do telhado curvo, e ela teve uma dificuldade, né, em trabalhar os acabamentos aqui e outras questões também relacionadas. Então, primeiro eu vou só mostrar o projeto como ele ficou aqui. Essa parte eu terminei de editar essa etapa que eu vou cobrar de vocês, né? E aí eu vou mostrar como é que a gente chega nesse ponto aqui. Tá? Tem muita coisa que a gente já fez em sala de aula, que a gente já entendeu, que a gente já sabe fazer. Tá? Mas vamos lá. O que acontece? Aqui, ó. Então nós temos essa parede aqui na parte superior do telhado, que tem um material de tijolo, né? Eu vou ocultar esses dois telhados aqui, ó. Pedir para ele ocultar aqui pelo óculos, tá? Desculpem aqui, ó. Ocultar elementos. Então, reparem que o telhado em si aqui, ó, a parede, ela tem esse desenho, né? Então, ou seja, a parte de baixo da parede está com acabamento interno, que é aquele gesso, e a parte externa, a parte superior da parede, tem um outro acabamento. Além disso, tem essa paredinha aqui também, que eu criei para poder fazer o acabamento final, né, do telhado aqui. Tem também essa outra parede aqui sobre a parte curva e encontrando o telhado. E outro elemento que nós vamos falar na aula de hoje é esta janelinha que está aqui em cima do telhado, né? Então, como fazer esse tipo de telhado assim, um sobre o outro, né? E como fazer essa janelinha aqui do jeito que eu fiz. Eu vou mostrar um recurso bem simples, tá? É lógico que a gente pode estar criando famílias paramétricas, famílias mais organizadas para fazer esse tipo de esquadria, mas o que eu vou mostrar aqui é só um recurso de modelagem, então uma coisa um pouco mais simples. Eu vou voltar o projeto numa posição inicial. Eu tenho salvo aqui já uma versão sem esses elementos para a gente poder ver como fazê-los, ok? E aqui também tem uma janelinha que foi uma janela baixada lá do Bin Object, tá? Então aquilo que vocês já fizeram, né, de procurar as famílias ideais para o projeto. Vocês têm a liberdade de usar a família que quiserem. Eu até fiz uma brincadeira aqui na parte de trás, eu coloquei uma rosácea, poderia ter colocado essa rosácea aqui na parte superior, né, aqui na parte frontal também, talvez até desse uma aparência um pouco mais interessante, colocasse essa janelinha aqui na parte de trás, enfim. Fiquem à vontade, tá, para fazerem o projeto da maneira como vocês quiserem. Essas clarabóias aqui também eu coloquei só para ver como é que ficaria, tá? Então parte desses elementos estão colocados naquele projeto, outras partes não, a gente teria que editar. Então o projeto, como vocês provavelmente devem ter parado, ele está assim, nessa situação aqui, né? Então eu estou sem a parede, fechando aqui essa área, eu vejo lá dentro, lá, ó, a parte esse guarda-corpo aqui também daqui a pouquinho eu mostro, tá? Eu fiz ele à parte, vocês não viram isso em aula, nós só mexemos com o corrimão da escada, então o corrimão da escada tá ok. Aí depois eu coloquei também um guarda-corpo aqui para fechar, né, essa possibilidade de uma pessoa cair aqui dessa área dentro do espaço da escada. Então eu vou ocultar novamente esses dois elementos, ocultando o elemento, e aí a gente consegue perceber que esta parede e esta parede, que são as duas paredes que eu tenho aqui embaixo, deveriam estar conectadas aqui em cima com os dois telhados. Então posso clicar na paredinha, pedir para anexar topo base, clico sobre o telhado e ele já faz o acabamento.
A mesma coisa eu posso fazer com essa outra parede aqui, né? Então, seleciono a parede, anexar topo base, clico sobre o telhado e ele já faz o acabamento, né? Reparem que ficou aqui essa parte ainda sem conectar com o telhado. Posso estar repetindo o processo, só que agora com o outro telhado inclinado. Então, quando eu clico no segundo telhado, ele ajusta também a parede. Porém, pessoal, reparem que faltou aqui, ó, um pedacinho de parede nesta parte. Eu vou reiniciar aqui o telhado, só para vocês conseguirem enxergar isso com mais facilidade. Então, lá, eu estou falando daquele buraquinho que ficou aqui nesta área, né? Então, esse vão aqui, ó. Como solucionar este problema? Nós temos diversas maneiras. A gente pode estar fazendo isso através de ferramentas de parede mesmo. Posso criar uma outra paredezinha aqui, conectada a essa cobertura, etc. Mas eu acho que a maneira mais fácil e mais dinâmica para a gente resolver isso vai ser editar o perfil desta parede que está aqui, ó, e dizer que ela, na verdade, deve abrigar também essa porção aqui que está faltando. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou editar o perfil. Na parte superior do modificar, editar perfil, ele vai dizer o seguinte, olha, você anexou essa parede a duas coberturas. E essa anexação não é permitida quando eu faço uma edição de perfil. Então, ok, não tem problema, ele está dizendo que vai perder essa anexação, posso fechar, ele já voltou a parede dele aqui para a posição original. Agora então basta eu desenhar o contorno superior de toda a área que deve ocupar aquela parede. Para facilitar esse desenho, eu vou rotacionar aqui a minha vista, deixando ela para a vista frontal. Assim fica um desenho perpendicular, né? Fica uma vista ortogonal. E aí eu vou desenhar o meu limite superior de como vai ficar aquela parede. Então eu posso pegar aqui as ferramentas, né, de desenho. Vou começar pela ferramenta de seleção mesmo, seleção de arestas, seleção de linhas. E aí eu vou selecionar as linhas que eu quero que sejam limites. Então essas duas, né, que é a área que eu quero ocupar. Atenção que eu quero exatamente esta ponta aqui, que não tinha parede, é onde eu quero ocupar. Só que agora, em consequência de tudo o que estava sendo feito, eu preciso também selecionar todo o resto do contorno. Ok? E aí, lembrando aquela videoaula que eu pedi para vocês verificarem, que é a 14, na verdade vai dar 11, 12, 13 e 14, né, que são as ferramentas de desenho e as ferramentas de modificação. É bom que vocês tenham pleno conhecimento sobre aquelas ferramentas, porque vão facilitar muito o nosso trabalho neste momento. Então, eu vou pegar agora aqui, por exemplo, o aparar e estender, e vou ajustar esses desenhos. Então, fechei essa ponta. Vou fechar esses dois aqui que estão transpassando um pelo outro, então clico em um, clico no outro, ele já fecha também. E vou dar agora o acabamento com a parede que está lá embaixo. Então pego esta borda lateral direita e fecho com esta área que eu quero que fique. Então ele já apagou toda aquela linha que estava sobrando aqui. A mesma coisa com o arco. Todo esse arco que está sobrando, eu vou pedir para ele estender esta linha e aparar o arco. Então já ajustou tudo. Recordando aqueles princípios que eu sempre falo para vocês sobre os perfis, não posso ter linhas sobrepostas, não posso ter linhas cruzadas, não posso ter pontos abertos. Então, neste momento, eu tenho aqui, com esta linha central, linhas sendo cruzadas. Esta que passa direta e cruza por esta. Então, eu vou apagar esta linha que está aqui. Tá bom? Pronto, tá aí, meu perímetro fechado da parede como eu quero. Confirmei aqui em cima o comando, ele vai me dar um recado, dizendo que não é possível manter as paredes unidas. Ok, não tem problema, não é possível manter unido, então vamos desunir os elementos. Tá? Então, essa parede que eu acabei de desenhar não está mais unida ao telhado. Perfeito, tranquilo. Tá? Então, olha, já tenho aqui a parede completamente fechada, sem mostrar o interior da casa, ok? A única diferença, quando a gente compara com aquele outro desenho, né, que eu tinha feito aqui, é que
notem que a parte superior da parede, ela está com acabamento externo, que é aquela paredinha de tijolinhos, né? E a parte interior continua com o acabamento interior da casa. Tá? Então a gente vai ter que fazer agora um recurso que é dividir essa superfície aqui em duas partes para que eu possa aplicar uma pintura do material sobre a outra parte. Nós já fizemos isso uma vez em sala de aula, tá? Mas para aqueles que ainda estiverem com alguma dúvida, é muito simples de ser feito. Então eu vou clicar aqui na opção de geometria, dividir face. E aí eu posso clicar sobre a superfície que eu quero dividir. Recordando que para poder selecionar uma superfície, eu tenho que estar aqui com as opções de seleção. A quarta opção, selecionar elemento pela face, tem que estar habilitada, não pode ter ali o xizinho vermelho sobre ela. Tá bom? Então cliquem aqui para poder deixar ela habilitada, para vocês conseguirem selecionar mais facilmente as superfícies que vão dividir. Então eu vou começar por este daqui. Cliquei uma vez, ele já colocou o contorno aqui em amarelo, porque ele está no modo de divisão de superfície, e agora ele quer que eu desenhe o limite da superfície que eu vou dividir esta área. Eu vou novamente virar aqui para a parte frontal, para facilitar o desenho. Apertei Escape ali para cancelar aquela linha que eu tinha começado, tá? Então, olha, tá aqui a minha linha, né? E eu preciso dividir a parte superior desse telhado curvo com a parte inferior dele. Então, eu vou começar fazendo aqui sempre encostado na borda, na parte amarela, na linha amarela. Eu vou pegar a intersecção dela com a superfície do telhado até chegar o endpoint, o ponto final do arco. Pronto. Selecionei. Agora eu estou com a linha reta, então eu preciso trocar essa ferramenta de desenho. Espero que vocês já tenham aprendido, tá? Se não, corre lá nos vídeos 11, 12, 13 e 14 para a gente poder aprender e fixar bem essas ferramentas aqui. Então, a ferramenta de arco com 3 pontos, o ponto inicial já está vinculado, é aquele lá, né, onde eu estava desenhando. Vou pegar o ponto final, que é a intersecção da parte curva com a borda da parede, e especificar qual o raio do arco. Então basta eu encostar aqui no arco e clicar sobre ele. Ó. Então já tenho feito aí a minha linha que divide a parte do perímetro da parede em duas áreas. Eu vou apertar o ESC para cancelar o comando, para finalizar, né? Então tem uma linha magenta aqui, que foi a que eu desenhei, que divide todo aquele perímetro em duas partes. Pessoal, não apaguem nenhuma linha dessas amarelas, tá? A edição do perfil é aquela outra ferramenta. Neste momento aqui eu estou apenas dividindo a área do perfil em duas áreas para poder pintá-lo. Eu poderia fazer um perfil, um elemento fechado aqui se eu quisesse, ó, que não teria problema. Mas uma vez que eu quero encostar na borda, aí eu não sobreponho linha, eu uso aquela que já está lá e simplesmente faço a divisão. Nesse caso, como eu fiz aqui apenas essa divisão pelo centro de duas áreas, a de baixo vai ser uma superfície, a de cima vai ser outra. Confirmo. Pronto, já está feito, né? Então nesse momento eu já tenho aqui, ó, eu vou ocultar esse telhado novamente, para que vocês vejam. Olha lá a linha de divisão, né? Então eu tenho a parte de baixo uma superfície, a parte de cima outra superfície. Aí quando eu venho com essa ferramenta pintura PT e seleciono o material que eu quero aplicar, no caso o meu tijolo comum, eu não posso clicar em concluir. Eu tenho que dizer agora qual é a superfície que eu vou pintar com este material. Então basta vir aqui, ó, e posicionar sobre a superfície que eu quero pintar. Reparem que ele está identificando elas independentemente. Eu tenho uma inferior e tenho outra superior. No caso, o tijolo comum, eu quero dar o acabamento superior. Então aí já fica um material aplicado lá em cima e outro material aqui embaixo. Tá? Vou fazer o mesmo processo com a ferramenta, com a parede deste lado. Então posso concluir aqui, tenho que dividir ela primeiro. Eu vou
só habilitar novamente o telhado para que eu tenha as referências de desenho, né? Que eu preciso dessas linhas aqui em cima. Então agora sim eu posso vir aqui novamente, dividir superfície e clicar sobre a superfície da parede. Da mesma forma, eu vou mudar aqui a vista para uma janela frontal, para poder desenhar com mais propriedade. E agora lembrando, gente, eu quero aqui, ó, essa divisão da parte superior para a parte inferior. Então vou começar lá com um arco de 3 pontas, da mesma forma. Ó, vou pegar a parte de intersecção, o final do arco, endpoint. Esperem sempre aparecer, tá? As ferramentas de snap, as ferramentas de precisão, para que vocês não fiquem com as coisas mal feitas. Então tenho aqui o meu primeiro arco já resolvido. Ele está esperando a continuidade do desenho. Eu vou continuar ele agora com linhas retas, tá? Então, está marcado aquele ponto, vou continuar fazendo o contorno. Então, aqui, essa linha, a linha aqui de baixo também. Então, endpoint, ponto final. Aqui também, endpoint. Aqui também, ponto final. E agora eu vou direto até a intersecção. Ou, no meu caso aqui, ele está identificando como ponto final, provavelmente por conta da parede que está aqui embaixo, tá? Que está linkada à parte da cobertura. Então, notem que eu preciso fazer uma linha contínua que divide o meu perfil em 2 áreas. Uma área inferior, outra área superior. Ou seja, uma área interior à casa, outra área exterior à casa. Encostei na borda, não precisa continuar desenhando. Pode finalizar ali. Tá? Então, vou finalizar aqui, ó, e ele já dividiu. Ele tem uma parede, eu vou ocultar novamente aqui os telhados, só para facilitar. Tá? Então, olha lá. Eu tenho novamente uma linha que eu criei aqui, ó, que divide essa parede na parte interna e na parte externa. Qual é que vai receber a pintura? A parte de cima. Então, clico em pintura, ok? Seleciono o material. Se eu quisesse colocar outro material, por exemplo, esse aqui, ó, então já aplica um outro material. Mas aí ficou diferente, professor. Então, vamos escolher aquele mesmo material que a gente tinha escolhido antes. Clico sobre a superfície e fica tudo perfeito, ok? Então, minha parede já está editada, o meu material interno já está diferenciado do material externo, posso concluir agora, posso voltar às paredes anteriores, né, a cobertura, os elementos que eu ocultei. Então, clico aqui em reiniciar e ele já volta tudo. E aí eu posso continuar, então, aplicando, né, as ferramentas de janela ou de famílias que eu queira aplicar nessas paredes aqui também. Ok? Eu vou dividir os vídeos em pedaços para não ficar muito longos. Então, no outro vídeo a gente vai falar sobre essa solução aqui, ó, dessa parede que falta para finalizar aqui e na parte de cima, e depois naquela abertura do telhado com a janelinha ali na parte superior. Ok? Então, até o próximo vídeo e bons estudos aí.